Opa, povinho, aqui é o editor. Eu só vim dar uma passada aqui no começo pra avisar que o Ip tá meio gripado, então a voz dele não tá totalmente boa nesse vídeo. Só isso mesmo. Beijo. Mua. Nos nossos últimos vídeos, a gente tem tentado ouvir um pouco mais das recomendações de vocês. Disso surgiu o vídeo da Casa da Árvore dos Horrores e também o vídeo sobre o Titio Avô. Normalmente aqui no canal a gente tenta fazer uma análise aprofundada de algum personagem ou então uma análise sobre uma série de episódios que contam uma única história. E é justamente por conta dessas, entre aspas, condições que muitos assuntos são vetados desse canal. E um desses assuntos que de fato estava vetado era historietas assombradas para crianças malcriadas. Esse é um desenho muito legal brasileiro, e por mais que vocês comentassem bastante pedindo por ele, meio que eu não vi uma forma de montar esse vídeo. Isso até eu e a Estelmi tirar a poeira da TV e começar a maratonar esse desenho. E nessa maratona algumas boas ideias surgiram, e dentre elas o Antagonista entrou no nosso radar. Historietas assombradas para crianças malcriadas é um desenho de uma natureza mais dark. O criador desse desenho, Victor Hugo Borges, definitivamente se inspirou em A Família Addams e talvez em todo o universo do Tim Burton na criação desse desenho. Então é claro que quando o desenho quisesse criar uma atmosfera de terror em torno de um personagem, ele ia conseguir com maestria. Primeira temporada, episódio 6, O Antagonista. Meus amigos, terror velado. É interessante que um desenho infantil, onde a gente tem crianças numa escola, não tem outra forma de se fazer o, entre aspas, terror, se não for se apoiar na ideia nojenta do bullying. Quando eu assisti os dois episódios em que o antagonista é o foco, eu só consegui enxergar esse personagem com uma personificação do bullying nesse universo. E ao mesmo tempo que um desenho infantil de terror quer fazer terror, ele não pode. Afinal, ele ainda é um desenho infantil. Então a trama apresentada não é algo de terror de fato. E a imagem do antagonista não dá medo. Ela pode no máximo te causar um desconforto por causa do seu rosto todo remendado, que diga-se de passagem é uma máscara. Mas medo mesmo, isso não te causa. Enfim, no universo de historietas assombradas, o dia mais importante se aproxima. O dia da foto da turma. Em todos os anos, geral da turma do Pepe sai bonito, enquanto o Pepe literalmente sai vestido com um saco de batata. Isso aconteceu porque o Pepe tem o dom de se sujar parado, e a roupa que ele usa normalmente estava lavando. Porém, esse ano o plano dele era usar a roupa do seu avô, que usou a tal roupa durante uma guerra e ainda foi enterrado com ela. E a sua avó, obviamente, não ia deixar ele usar essa roupa, afinal é a última lembrança que ela tem do seu amado. Mas o Pepe não tá nem aí. Ele abre o baú em que ela guardou a roupa com um pé de cabra e vai pra escola. E é a partir daqui que a trama do episódio começa. Nessa escola, a detenção funciona de forma parecida com uma cadeia, e um dos detentos alunos conseguiu fugir. Os interfones da escola noticiam a fuga do tal aluno, frisando muito que o aluno é um completo maníaco, e que nenhum aluno deve andar sozinho pelos corredores. Isso porque se o aluno fugitivo encontrar uma vítima, nada vai pará-lo. A hora da foto, enfim, chega. Por conta do seu egocentrismo em querer ficar na frente de todos na hora da foto, o Pepe acaba quebrando a câmera do fotógrafo. Nisso, o mesmo sai pra pegar outra. E nesse meio tempo, os alunos ficam de bagunça. Saudade desse tipo de momento. A Marilu fica com fome e resolve ir na cantina pregar algo pra comer. E não dá outra. A Marilu é a primeira vítima do antagonista. Os demais personagens que continuaram na quadra da escola escutam o seu grito. E não demora muito, eles encontram ela. E ela vai estar assim. Isso não é sangue, é ketchup. O antagonista não mata os alunos, até porque isso seria bem pesado, puta que pariu. Ele apenas suja as roupas deles. Ele destruiu o vestido que a Marilu tinha vindo pra escola. O foco do antagonista é se certificar que todos saiam ridículos na foto da turma. E levando em consideração que todos estão com roupas extravagantes ou preciosas, eles precisam fugir e se esconder. Depois de entender o que aconteceu, eles decidem andar em bando. Até porque, segundo o interfone da escola, o antagonista não ataca alunos em bando, apenas alunos que estejam sozinhos. E essa equipe aqui só dá mole. Tanto o Guto e o Gaston quanto o Pepe deixam o Roberto sozinho no banheiro, e ele se torna a próxima vítima, com uma máquina de cortar cabelo. O antagonista termina com tudo que o Roberto mais ama. Ele desmonta a bicicleta novinha. Não. Ele queima o PlayStation novo dele ligando. Não. Ele deixa o Xiaomi novinho dele cair na. Não. Ele capa o topete do Roberto. E meu amigo, se tu assiste ou assistiu esse desenho regularmente, tu sabe como esse cabelo é importante pro Roberto. Guto, Gaston e Pepe veem um estrago feito. Mas eles não têm muito tempo pra pensar no que fazer. Só faltam eles dois. Ou três, não sei. E o antagonista não vai desistir até destruir a foto de geral. Durante a fuga, Guto e Gaston acabam prendendo o Pepe do lado de fora de
de uma sala. Eles dizem que ou é eles ou é o Pepe. E caso tu não tenha notado, o casaco deles é todo luminoso. O Guto até cita que o casaco foi muito difícil de se fazer. Eu até que entendo a decisão dele, pô, o Pepe parece que tá de pijama. Só que essa decisão se tornou um tiro que saiu pela culatra. Os dois acabam dormindo lá dentro, e nesse meio tempo o antagonista entra, e com um bolo de gatos ele destrói o casaco do Guto e Gaston. Nessa hora, o único aluno solto a salvo é o Pepe. O interfone diz que os últimos alunos a salvos de fato são os que estão à detenção, e sem pensar duas vezes, o Pepe se enfia lá dentro. Lá dentro, ele vê várias celas com alunos bem esquisitos, porém a cela mais estranha é a única totalmente impecável. Essa era a cela do antagonista. Um zelador bem do estranho explica pro Pepe que tudo que esse antagonista queria era ser o aluno mais bonito da foto, mas como ele não conseguiu isso, ele se certifica que os outros alunos saíam tão desastrosos quanto ele. E segundo um quadro de vítimas dele, o Pepe é o último que falta para ele gabaritar aquela escola. Ao saber disso, o Pepe sai disparado de lá. Certa hora, ele entra dentro da sala de artes, onde existem muitas tintas, e o antagonista já tava lá dentro. O plano dele era arriscar a blusa do Pepe com uma caneta. O Pepe até tenta parar ele com algumas tintas, mas o cara desvia de todas. Nisso, o antagonista agarra o Pepe, mas o mesmo utiliza de uma dádiva ninja antiga para fugir das garras dele. Ele usa do peteleco no nariz. Dessa vez, o antagonista não se salva das tintas, e por incrível que pareça, o Pepe é o único que se salva, sendo o único aluno com a roupa intacta pra foto. Mas adivinhem, a foto foi cancelada. O resto da turma literalmente desistiu, afinal todos eles estavam com a aparência arruinada. Como essa foto era muito importante pro Pepe, ele não queria perder ela por nada, então ele rasga a própria blusa, ficando ridículo também. E a turma faz a foto, nomeada Foto de Turma Zoada. Eles mesmos deram esse nome. E assim acaba a primeira aparição do antagonista. Nesse episódio, o desenho acabou criando um trauma interessante na temática de terror. Um terror bem leve, mas é interessante o potencial que esse personagem tem. E infelizmente, os criadores desse desenho notaram isso. E nesse episódio inteiro, um trauma foi criado na mente de um dos personagens. Trauma esse que é explorado no episódio 16 da segunda temporada. O pelo que habito. Quando a gente cita que tudo que o Roberto tem de mais valioso é seu cabelo, isso é verdade. Nesse episódio, a gente acompanha ele na sua rotina noturna. Ele penteia seu cabelo com muito cuidado para dormir. Ele guarda seus produtos capilares em um cofre cadeado, e esse processo se repete toda noite antes de dormir. Esse episódio inteiro é uma grande referência à Hora do Pesadelo. No caso, a gente tem uma criatura conhecida atacando nos sonhos, mas não da forma que tu tá esperando. Do outro lado da cidade, nós temos Guto e Gaston indo dormir. Mesma coisa para Marilu e Pepe. A vítima da vez é o Pepe. No caso, ele tá tendo o pior pesadelo estudantil, estar de cueca na escola. Durante aquela humilhação, o Pepe vê uma figura estranha se aproximando com uma tesoura, e somente quando ela chega perto é que aquele sonho acaba. Na manhã seguinte, o Pepe vai até o banheiro para notar que ele foi calvado. Existe uma criatura calvando as pessoas enquanto elas dormem, e eu acho que vocês já conseguem imaginar qual será sua maior vítima. É triste ver ao longo do episódio os personagens sendo calvados, mas eu tenho a solução para eles. Os produtos Eu só pago só lá no outro canal pra falar deles. Pode continuar o vídeo aí. É óbvio que na escola os alunos iriam notar a calvície de Pepe. Ele até tentou esconder, mas não foi de uma forma muito eficaz. Inicialmente, os amigos dele perguntam o porquê dele se calvar assim. Ele responde da seguinte forma: "Eu não raspei minha cabeça, eu dormi com cabelo e acordei assim." Essas frases vão alugar um triplex na cabeça do nosso querido Roberto. Durante a noite seguinte, o mesmo ciclo se repete. Roberto fazendo seus procedimentos antes de dormir. Mas ele ainda não é a vítima da vez. O alvo é Guto e Gaston. No sonho deles, eles estão contando ovelhinhas. E caso vocês não tenham notado no sonho do Pepe, esse ser que tá calvando as crianças é uma ovelha. Meio que não tinha cenário melhor para ele aparecer naquela noite. Interessante notar no sonho deles é que aparentemente essa ovelha medonha tá fazendo um casaco com o cabelo alheio. Ok. Ainda na mesma noite, essa ovelha vai atacar o sonho da Marilu. No sonho dela, ela é alguma espécie de rainha, ou sei lá. Em frente à Alteza, uma ovelha aparece para agradá-la, e é justamente a ovelha dos cabelos. No dia seguinte, todos os alunos estão carecas na escola. E assim que o Roberto se depara com seus amigos, ele entende que muito provavelmente ele é o próximo. Nessa hora, o Guto diz para ele se acalmar, afinal, perder o cabelo não seria algo novo para ele. Como a gente viu no último episódio citado, o antagonista já cortou seu cabelo fora. Porém, é estranho que o Roberto não se lembra desse acontecido. Nisso, o Gaston cita que deve ter sido um evento tão traumático para o Roberto que ele deve ter colocado isso no fundo da sua memória para nunca mais visitar. Mas pro azar dele, visitar essa memória é literalmente o que vai salvar todos. Roberto promete nunca mais dormir, e ele até tenta fazer isso, mas
mas como o Pedro Loz nos ensinou na semana passada, isso é quase impossível. Já no mundo dos sonhos, uma cantoria muito semelhante à de Hora do Pesadelo começa, e no horizonte daquele lugar psicodélico, a ovelha sinistra aparece. A hora do Roberto realmente chegou. Durante a fuga dele no mundo dos sonhos, ele vai encontrar alguns de seus amigos, incluindo o Pepe e a Marilu. A Marilu, ainda sonhando ser uma alteza, vai ordenar que prendam o Roberto, e ele novamente sai correndo até enfim cair no que seria o calabouço daquele reino de balas, eu acho. E lá embaixo, ele vai encontrar com a parte mais íntima do seu ser, o seu próprio topete, Giancarlo. E meus amigos, esse topete vai nos dar uma aula sobre desapego e desconstrução. O Roberto vai questionar para o seu próprio topete como acabar com aquela ovelha, e o topete diz para ele que é preciso prender ela dentro do cofre mental dele, lugar onde ele guarda suas piores lembranças, as piores coisas que ele já viveu. Tá tudo lá dentro. E nossa senhora, isso aqui é tão profundo que chega a ser cômico pensar que um topete falou isso. Esse cofre pode somente ser encontrado por Roberto, afinal esse trauma é dele. O antagonista criou um trauma em Roberto cortando seu cabelo no dia da foto, e de alguma forma esse trauma escapou do seu cofre mental para o plano dos sonhos. E é por isso que essa missão é somente do Roberto. Somente ele pode parar esse mal de se repetir. Mas para isso ele vai precisar encarar o seu trauma nos olhos. Ele começa a procurar pelo seu cofre mental no sonho de todos os seus amigos, e é no sonho de Guto e Gaston que ele encontra seu cofre. Quando ele abre esse cofre, todos os pensamentos são sugados lá para dentro para nunca mais sair. E quando a ovelha é puxada, ela se segura no topete de Roberto. Ele não queria deixar seu topete ir, mas o desapego fazia parte da superação daquele trauma. Felizmente ele entendeu isso. Ele mesmo corta seu cabelo com uma tesoura, assim selando toda aquela insegurança, as 7 chaves dentro do seu cofre mental. Um final bem simbólico, por mais tosco que seja. No dia seguinte, os amigos de Roberto notam que ele também tá careca, mas ao invés dele ter sido pego, ele meio que se entregou e anuncia ali que acabou com a ovelha. Como todos que estavam nos sonhos eram pessoas reais, o Roberto vai se questionar quem afinal era a ovelha. E meus amigos, como alguns de vocês devem ter presumido, a ovelha era o antagonista, que mesmo dentro da sua cela na detenção tinha acesso aos sonhos alheios, isso junto de uma tesoura. Eu acho extremamente interessante como um mero acontecimento de um episódio desencadeou um outro episódio focado no Roberto. E por mais que sejam tanto quanto tosco as razões, os motivos continuam sendo grandes. Quer dizer, te imagina passar por cima do seu maior trauma por pessoas que tu gosta. Isso é nobre. Mas eu tenho ressalvas para esse final. Eu não acho que trancafiar seus traumas em um cofre mental seja vencê-los de fato. Eles ainda estão ali. Por mais que você não os veja, isso não muda que ele ainda está ali. E se o trauma de perder o cabelo escapou uma vez da cabeça do Roberto, o que garante que ele não escape de novo? Existem outras aparições do antagonista na série, mas não são episódios focados nele e em suas ações, então a gente resolveu não citar. Lembrando que Historietas Assombradas é um desenho bem do bobinho, isso aqui é uma interpretação nossa. Nesse canal, a gente não vê graça em simplesmente narrar o que acontece. A graça é fazer um estudo em cima de algum personagem ou acontecimento. E a gente espera que vocês tenham gostado desse estudo em cima de Historietas Assombradas. Povinho, se vocês assistem o canal aqui com frequência, considerem se inscrever. A gente tá com a meta de 300k para esse ano, então nos ajudem, é de grande importância pra gente. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. O meu nome é Estelmi e tchau!